Olá a todos, sejam todos bem-vindos a este nosso devocional de quinta-feira. Todas as quintas nós queremos, desde agora até o final do ano, refletirmos sobre assuntos da apologética cristã. Sempre é bom e oportuno relembrarmos, apologética significa defesa da fé. Que todos vocês sejam bem-vindos e que vocês possam aproveitar, participar deste momento, também comentando este vídeo, compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal da nossa Igreja Luterana de Interlagos. É muito bom podermos estar aqui para refletir sobre assuntos pertinentes à fé cristã, assuntos importantes que nós iremos tratar ao longo deste ano. E o primeiro assunto, nós falaremos a respeito do criacionismo ou evolucionismo. É uma questão, uma pergunta que fica no ar sempre para muitas pessoas. Devemos acreditar, devemos confiar que o mundo, que a vida surgiu pelo modo criacionista, conforme o relato bíblico, ou que o mundo, que a vida surgiram por meio do evolucionismo. É um questionamento que muitos se fazem, sejam pessoas cristãs, sejam pessoas não cristãs. Você é muito bem-vindo de estar assistindo esse vídeo, você sendo cristão ou não. Muito bem. A primeira reflexão que podemos fazer, então, trata exatamente deste primeiro questionamento. Qual a visão dominante sobre a origem da vida? O que a grande mídia costuma veicular? Criacionismo ou evolucionismo? É certo que você já tem aí uma resposta, não é mesmo? Mas eu deixo aí embaixo nos comentários, na descrição, melhor dizendo, deste vídeo, um outro vídeo para você assistir e que não fui eu que produzi, mas que traz uma boa reflexão acerca deste questionamento. A mídia, a grande mídia, a imprensa, ela traz a origem da vida como criacionismo ou evolucionismo. Seguramente que você deve ter pensado evolucionismo e você acertou. E se você assistir este vídeo que eu estou recomendando aí na descrição, você verá como que isso se mostra ainda mais claro. Agora, há muitos mitos que existem acerca do criacionismo que nós precisamos desmascarar, não é mesmo? E eu vou trazer para vocês neste vídeo 7 mitos a respeito do criacionismo. 7 mitos. Na realidade, nós iremos dividir esta exposição em 2 vídeos. Hoje nós teremos o primeiro vídeo tratando de 3 grandes mitos. E o segundo vídeo nós trataremos dos outros 4 mitos. Penso que esta é a melhor forma de nós lidarmos com este assunto, já que é um assunto amplo, complexo e pode cansar muitas pessoas se nós trazermos o vídeo completo na íntegra. Então vamos aos poucos, sem pressa. Primeiro mito: só há uma espécie de criacionismo. Só há uma espécie de criacionismo. Sim, porque quando se fala em criacionismo, não se especifica que espécie de criacionismo está sendo tratado. Simplesmente se fala o criacionismo bíblico, e às vezes até vão querer, como no vídeo que eu recomendei a vocês, vai mostrar uma reportagem, algumas pessoas, alguns cientistas, alguns ateus, agnósticos, irão querer fazer com que o criacionismo esteja lado a lado com o terraplanismo, ou até mesmo se confundindo, o criacionismo sendo confundido com o terraplanismo.
isso não pode de maneira alguma se perpetuar, porque não é uma verdade, né? Na verdade, é uma fake news. É algo que muitas pessoas defendem, que falam sem ter um conhecimento de causa. Muito bem. Portanto, não existe apenas um tipo de criacionismo. Trazemos para vocês, neste próximo slide, o primeiro tipo de criacionismo, que é conhecido como o criacionismo da Terra Jovem. Como assim? Criacionismo da Terra Jovem? Se existe criacionismo da Terra Jovem, existe criacionismo da Terra Antiga, certo? Exatamente. E o significado desse tipo de criacionismo e do outro tem muito a ver com o título exatamente, né? Então, no criacionismo da Terra Jovem, Deus criou o mundo do nada, a criação ex nihilo, em latim, há cerca de 6.000 anos. Portanto, a Terra não tem aqueles milhões de anos que a ciência normalmente defende, mas teria apenas 6.000 anos. Por isso, o criacionismo da Terra Jovem. A Terra foi criada por Deus em apenas 6 dias. Adão e Eva existiram e foram os primeiros seres humanos a viverem na Terra. Podemos interpretar a narrativa de Gênesis 1 e 2 de forma literal. Isso mesmo, de forma literal. Esse ou essa é uma espécie de criacionismo, criacionismo da Terra Jovem. Mas este não é um único tipo de criacionismo. Temos também, como eu disse a vocês, o criacionismo da Terra Antiga. Deus criou o mundo do nada, mas não há cerca de 6.000 anos. Há milhares de anos, como a ciência costuma defender. Os 6 dias da criação não devem ser lidos de uma forma literal. Cada dia não teve exatamente 24 horas. Os 6 dias representariam, portanto, 6 longas eras. Podemos interpretar Gênesis 1 e 2 como uma excelente representação do que ocorreu. Então percebam, né? Enquanto que no criacionismo da Terra Jovem devemos interpretar Gênesis 1 e 2 como um relato literal, como de fato aconteceu, exatamente conforme está descrito no texto, aqui no criacionismo da Terra Jovem não é assim. Nós devemos interpretar Gênesis 1 e 2 como uma representação. Mas estes são os únicos criacionismos que existem? Não. Nós também temos o que se chama de criação ou criacionismo evolucionário ou evolucionária. A criação do mundo não ocorreu, de acordo com este tipo de criacionismo, não ocorreu conforme o relato de Gênesis. A Bíblia foi escrita para pessoas que viviam há 2, 3 mil anos. Por isso, normalmente a linguagem que está colocada lá é para a compreensão daquelas pessoas que viveram há 2, 3 mil anos. É possível conciliar o criacionismo, portanto, com a evolução e com o Big Bang. Para estes criacionistas, não vamos confundir, né? Não é que para todos os criacionistas é possível fazer essa conciliação, mas para esses criacionistas, os criacionistas evolucionistas, é possível você conciliar a evolução com o criacionismo, o Big Bang com o criacionismo. Portanto, tudo aquilo que a ciência explica e procura defender como tese principal, esses criacionistas vão concordar. A diferença é que normalmente a ciência não vai colocar Deus por trás de tudo. E os criacionistas vão sim colocar um ser, um ente superior e poderoso que estará por trás do Big Bang e da evolução. Acabou por aí então? Não temos mais criacionismos? Não, mas
existe mais uma espécie que não vai ser exatamente um criacionismo, mas também não vai ser um evolucionismo, um Big Bang, que nós chamamos de design inteligente, também conhecido como TDI, Teoria do Design Inteligente. A TDI, o design inteligente, não tem base bíblica. Não se preocupa com Gênesis, assim como o criacionismo evolucionista. Demonstra uma complexidade dos seres vivos e a dificuldade de tudo isso ter vindo ao acaso. Você já parou para pensar como os seres vivos são complexos? Como a fotossíntese das plantas é algo complexo? Como um organismo de um invertebrado não é tão simples assim? E o que falar dos seres humanos? A renovação das células, o batimento cardíaco, a circulação sanguínea, os neurônios e tantas outras coisas que poderíamos citar aqui, nos indicam que os seres vivos, e de maneira especial os seres humanos, são seres complexos. Como que tudo isso surgiu do nada, ao acaso? Portanto, o design inteligente, ele procura apontar evidências de uma causa inteligente por trás da origem da vida, que não necessariamente precisa ser Deus. Mas eles vão defender que sim, há uma causa inteligente por trás de tudo isso. Segundo mito a respeito do criacionismo. A ciência já comprovou que o criacionismo não se sustenta. Será mesmo? Será que a ciência já comprovou isso? Segundo um físico brasileiro, Adalto Lourenço, demonstrar que o universo não teria surgido espontaneamente, mas que ele teria sido criado, é cientificamente possível. Demonstrar que ele teria vindo à existência por meio da palavra de Deus é cientificamente impossível. Então, repetindo essa frase, que é uma frase que precisamos refletir, demonstrar que o universo não teria surgido espontaneamente, mas que ele teria sido criado, é cientificamente possível. Ele está dizendo, é possível demonstrarmos com argumentos científicos que há alguém por trás da criação do universo. Mas demonstrar que ele teria vindo à existência por meio da palavra de Deus é cientificamente impossível. É bom esclarecer que esse físico brasileiro, ele também é cristão. E dá para perceber, portanto, que ele é alguém que crê. Ele não é ateu, ele não é agnóstico. E alguém poderia dizer, então a gente teria que colocar um físico que não é cristão, pastor. Pode ser. Mas essa frase nos chama muito a atenção. Porque de fato, vocês verão ao longo deste vídeo e do próximo vídeo, como que nós temos argumentos científicos para apontar para um Criador. Nós só não podemos comprovar cientificamente que esse Criador é Deus e que Ele criou tudo por meio da palavra. Terceiro e último mito deste vídeo. Não é possível argumentar cientificamente contra o Big Bang. É o que muitas pessoas vão pensar. É o que muitos cientistas vão achar. Que o Big Bang é algo que não tem argumentos contrários. Mas se alguém pensar deste modo, vai estar redondamente enganado, como nós veremos nos próximos slides. Eu trago para vocês 8 argumentos científicos contra o Big Bang e até mesmo contra a teoria da evolução. Primeiro argumento: as leis da natureza. Exatamente.
as leis da natureza. O que seriam as leis da natureza? Ora, conforme podemos observar aí neste slide, o movimento dos corpos celestes, planetas, luas, estrelas, galáxias, grupo de galáxias, tudo isso que é tão acima de nós é regido por leis. Podemos afirmar que a natureza é o que é e faz o que faz devido às leis que as regem, disse Adalto Lourenço. A ciência sabe que toda a natureza é construída por matéria e energia que obedecem a leis. Mas a grande questão é, essas leis não foram criadas pela natureza. Qual a origem dessas leis? Por que os astros celestes precisam observar, obedecer a estas leis? Já parou para pensar nisso? Por que o movimento das marés sempre segue mais ou menos pelo mesmo caminho? Por que as fases da Lua nunca se alteram? Sempre tem as mesmas fases que obedecem sempre os mesmos dias, o mesmo tempo. Já parou para pensar nisso? Um segundo argumento científico contra a evolução e o Big Bang. Vida gera vida. Quem advoga esta ideia é ninguém mais, ninguém menos que o cientista Louis Pasteur. Sua experiência demonstrou que bactérias, organismos unicelulares, não surgem através da geração espontânea de matéria orgânica pré-existente, como creem os evolucionistas. Ou seja, Pasteur deixou claro que existe apenas uma única resposta para a origem da vida, que é a criação. Portanto, de uma ameba surgir várias e várias espécies diferentes até chegar num ser humano, é algo que o cientista Pasteur jamais iria concordar. Terceiro argumento científico para rebatermos o evolucionismo e também o Big Bang. Capacidade de variação das formas de vida. Segundo a teoria da evolução, com o passar de bilhões de anos, houve a variação genética que visualizamos hoje na natureza. Será? Os criacionistas propõem que reservas genéticas explicam toda a capacidade de variação observada nas formas de vida. Pelas leis da hereditariedade genética, olhem só as leis novamente aí presentes, somente material genético já existente é repassado para futuras gerações. Vejam só, que interessante, né? Quarto, a capacidade de adaptação de formas de vida. O terceiro foi a capacidade de variação de formas de vida. Agora nós temos a adaptação de formas de vida. Lembram que Darwin, ele advogou muito por isso, por essa situação de adaptação das espécies? Se a adaptação está relacionada com as reservas genéticas provenientes da complexidade inicial das formas de vida por terem sido criadas, deve existir uma informação genética codificada, armazenada nos DNAs das formas de vida, que não é utilizada até que a necessidade exija. Até o presente, não existe uma única experiência que demonstre como esta nova informação genética poderia surgir espontaneamente, como adeptos da teoria da evolução normalmente acreditam e sugerem. Perceba? Não é possível o que os evolucionistas querem defender. Colocando de forma simples, pelas leis e evidências conhecidas, peixes sempre foram peixes, anfíbios sempre foram anfíbios, répteis sempre foram répteis, mamíferos sempre foram mamíferos e aves sempre foram aves. Não há uma
intercambiação aí de espécies que são muito diferentes, como muitas vezes os evolucionistas poderão sugerir. Quinto argumento científico para rebatermos o evolucionismo: informação genética de formas de vida. A origem da vida está ligada diretamente à origem da informação codificada, encontrada no DNA. A ciência precisa responder: qual a origem da informação codificada? Lembrando que o DNA é uma descoberta muito recente, certo? Não tem nem 50 anos essa descoberta, não tem nem 30 anos. É do final do século passado essa grande descoberta. Processos naturais, evolução, produzem informação codificada? Não. A origem da informação genética codificada só pode ser explicada por meio da criação. Sem a criação não há como ter uma informação genética codificada. Lawrence Krauss, um físico norte-americano e ceticista, ou seja, alguém que não é ateísta, que até mesmo escreveu um livro com o título Um Universo que Veio do Nada. Ele vai colocar por que a criação sem criador, ele não acredita num criador. Ele diz o seguinte: não há propósito evidente para o universo. A vida no nosso universo pode ser apenas um acidente. Podemos tentar entender como o universo foi criado, mas não temos como identificar um objetivo evidente. Isto é uma causa de muita aflição e angústia para as pessoas. Qual é a causa do universo? Por que estamos aqui? E muitas vezes aqueles que não creem, aqueles que são céticos, irão chegar à mesma conclusão que o Lawrence Krauss. Não há propósito evidente no universo. O grande problema é que nós teremos dificuldades com a causalidade, né? Ou, melhor dizendo, com o acaso na origem do universo. Por quê? Como assim? Explique melhor isso para nós. Vejamos a sexta razão, o sexto argumento científico. Dificuldades do acaso. Segundo a teoria do Big Bang, o mundo surgiu por uma sucessão de acasos e coincidências, bem como por meio de uma série de leis físicas estranhas e desconhecidas. Exatamente. Mas veja como essa definição pode ser parecida com uma definição de algo importante para nós cristãos. Qual é o conceito de milagre? E aí nós temos uma imagem muito expressiva para todos os cristãos, para os teístas e também para os judeus, para os muçulmanos, que é a figura de Moisés. E Moisés, Deus vai operar grandes milagres por meio dele, dentre estes, exatamente a divisão do Mar Vermelho, né? E o povo vai poder passar pelo Mar Vermelho, as águas vão cessar. Mas qual é o conceito de milagre? Ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Percebeu como é muito próximo daquilo que os ateus vão acreditar com relação à origem da vida pelo Big Bang? Sucessão de acasos e coincidências por meio de uma série de leis físicas estranhas e desconhecidas. Acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Ou seja, quem é ateu, quem não acredita no criacionismo bíblico, no relato bíblico, muitas vezes vai estar acreditando, tanto quanto cristãos, em milagres. Sétimo argumento: a origem do ser humano. A ciência sabe que os seres humanos vieram de outros seres humanos, que por sua vez vieram de outros seres humanos e assim por diante. Não existe uma única evidência que sirva de base para a proposta que seres humanos e chimpanzés compartilharam no passado de um ancestral comum, como muitas vezes se quer acreditar. Existe o que se chama de Eva mitocondrial.
Estudos com DNA mitocondrial mostram que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher, a chamada Eva mitocondrial, mãe de todos nós. Ela não foi um hominídeo, mas uma mulher, como as mulheres de hoje. Você já ouviu falar, então, de algo que se chama sintonia fina? Eu vou deixar aí também na descrição um vídeo, uma sugestão para que vocês assistam o que é a sintonia fina. Mas trazendo aqui um resumo do que seria a sintonia fina, eu já esclareço para vocês o que é. Percebam que nós temos a imagem de um rádio. Quando nós estamos sintonizando um rádio que não é digital, que é analógico, tem sempre aquelas interferências até a gente chegar exatamente na estação de rádio que pretendemos ouvir. E aí então tudo fica limpo e nós conseguimos ouvir o som do rádio. A vida na Terra é mais ou menos assim. Se tivesse mais oxigênio do que existe, provavelmente nós não conseguiríamos viver aqui. Se tivesse menos oxigênio, fatalmente morreríamos. Se o nosso planeta estivesse mais próximo do Sol, queimaríamos. Se o nosso planeta estivesse mais distante do Sol, congelaríamos. E poderíamos apontar muitas outras evidências que demonstram que a vida na Terra é um grande milagre e é uma sintonia fina. Qualquer coisa que fosse para um lado ou para outro, fatalmente faria com que não existisse vida na Terra. Isto é, a sintonia fina, o argumento da sintonia fina, que é um argumento científico. Não tem nada de bíblico neste argumento. E aí, então, nós percebemos, né, que a sintonia fina é o nosso oitavo e último argumento científico contra a teoria da evolução. Eu espero que tenha sido de grande auxílio, de grande ajuda. Vocês aí fiquem na paz do Senhor e logo mais nós iremos providenciar a continuidade deste vídeo, trazendo então os outros 4 mitos a respeito do criacionismo. E já, logo de cara, eu trago para vocês o quarto, para dar um gostinho aí, que é impossível ser cientista, evolucionista e teísta. É um mito. E aí nós veremos como que este mito ele é desmascarado. É isso, meus amados irmãos e irmãs. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até o nosso próximo. Muito obrigado.